Salve galera do canal do Medeiros, muito boa tarde para você nessa sexta-feira para a gente falar muito sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Meu nome é Matheus Medeiros e eu peço para você se inscrever aqui em nosso canal, ativar as notificações, dar aquele like no vídeo que é muito importante. Você contribui demais para o nosso crescimento, beleza? E é isso, vamos lá falar de um final de janela de transferências agitado no Botafogo. O que eu vou passar aqui são notícias que já saíram ontem, notícias que estão por vir ainda. Quem conhece muito bem o John Textor parece que ele gosta, né? Ele gosta desse final de janela aí, bem movimentado. Foi assim na primeira janela, onde o Botafogo no último dia trouxe Tietê, trouxe Lucas Fernandes, isso tudo no último dia da primeira janela. Na segunda janela, o Botafogo também nos últimos dias se movimentou. E deve acontecer novamente nessa janela de transferências, tá? O Botafogo, até o momento, só trouxe nessa janela o Diego Hernandes, né? Não teve outra contratação além do Diego. Diego Hernandes, que já estreou já no Botafogo, já não chegou a ser titular ainda, mas jogou 2 partidas. E o Botafogo está atrás de mais jogadores para reforçar aí alguns setores que foram identificados pelo Bruno Lage e também pelo setor de scout como setores que ainda precisam de atletas aí vindo de fora. E esses setores são zagueiro, lateral direito e atacante. São 3 setores que o Botafogo está atrás aí para reforçar esse elenco aí nesse final de janela. Alguns nomes já saíram na mídia, outros nomes ainda não. O Botafogo controla muito bem essa questão desses vazamentos, porque sabe que se vazar algum nome numa hora errada, pode chegar uma concorrência, pode chegar algum outro clube da Arábia, pode chegar rivais até daqui do futebol brasileiro, e aí fazer com que o Botafogo tenha que gastar muito mais para trazer o jogador por conta desse vazamento de informação. Então a gente tem muito cuidado aqui quando a gente fala, né, algum nome, e sempre quando a gente fala, pelo menos eu posso falar por mim, é porque foi liberado falar, é porque realmente é algo que acabou saindo e não tem jeito, vai vazar mesmo e não tem como segurar mais. E a gente tenta trazer isso para vocês com uma responsabilidade muito grande, até porque eu sou botafoguense, assim como vocês, eu sou botafoguense, então eu não quero atrapalhar o desenvolvimento aí das negociações do meu time, né? Então, o nome que saiu foi o do Matheus Ponte, já trouxe para vocês aqui, lateral direito, está encaminhado com o Botafogo, negociação muito próxima. Ontem o presidente do Danúbio, clube dele lá no Uruguai, falou que a negociação está 90% fechada, que ainda faltam alguns detalhes sobre pagamentos, parcelas, alguns outros detalhes burocráticos. Só que a gente sabe como é que funciona o futebol, né? O futebol, enquanto não está ali assinado no papel, a gente não pode virar para vocês aqui e falar assim, ó, oficial, é oficial. Não é oficial ainda, só é oficial quando assinar lá e o Botafogo apresentar, né? E o jogador viajar para o Brasil, quando ele viajar para o Brasil, fazer exames médicos, tudo mais, depois assinar, aí de fato é oficial. Antes disso, a gente só pode dizer isso para vocês. Está encaminhado, está muito próximo e é assim que funciona. Além do Matheus Ponte, eu trouxe essa notícia no Twitter ontem e no Instagram para vocês, ontem à noite. Além do Matheus Ponte, o Botafogo negocia a contratação de mais um lateral direito. Esse lateral um pouco mais experiente do que o Matheus Ponte, né? Lembrando que o Botafogo perdeu o Daniel Borges e perdeu o Rafael. O Daniel Borges foi para o América Mineiro e o Rafael se lesionou, só volta no ano que vem. Então por isso o Botafogo está indo atrás com muita força, né, de laterais direitos. O Matheus Ponte é visto como uma promessa, né, um jogador de 20 anos, um jogador para amadurecer ainda, um jogador que ainda está verde, precisa ainda ganhar mais experiência, e o Botafogo vê o Matheus Ponte como esse tipo de jogador. Esse outro atleta que o Botafogo está negociando já é um jogador mais pronto, que o nome é mantido em sigilo, mas é um jogador que viria com mais, né, experiência, com mais cancha, que a gente costuma dizer. Um jogador que vai de fato, né, disputar firme ali a posição de titular, que hoje é do Di Plácido, né?
Então o Botafogo está aí em negociações com esse lateral direito. Além desse lateral direito, o Botafogo, esse nome já saiu, então a gente vai poder falar. No dia de ontem, inclusive, eu já tinha apurado esse nome, mas o Thiago Franklin postou no Instagram dele uns 15 minutinhos antes de mim, mas não tem problema. Esse negócio de ser o primeiro, eu sempre repito que eu não quero ser o primeiro, não faço questão de ser o primeiro. Eu apurei também a informação que o Mina, zagueiro ex-Palmeiras, Barcelona, Everton, negociou com o Botafogo chegou a oferecer salário, proposta na mesa, tudo mais. O Mina tinha se interessado, né? Viu que o Botafogo é líder do campeonato, o Botafogo tá se estruturando, tudo mais. Chegou uma proposta para ele ganhar 2,5 milhões de reais por mês, 6 milhões de euros por ano, da Arábia Saudita. E aí ficou difícil, né? Não tem como o Botafogo disputar com um salário desse. E aí o Mina agradeceu o Botafogo e falou: olha, eu tava quase fechando com vocês, mas o que chegou para mim aqui é surreal, ficou irrecusável e tô indo para a Arábia Saudita. Então o Mina, zagueiro de 31 anos, esteve muito próximo do Botafogo, mas acabou acertando com o futebol da Arábia Saudita. Então o Botafogo tá agora, né, olhando lá novamente para o seu banco de dados, né? Mas continua de olho em um zagueiro aí nessa reta final de janela. Tem aí poucos dias, né? Porque estamos no dia 28 hoje de julho, temos até o dia 2 de agosto, né? Temos aí 29, 30, 31, 1, 2, 5 dias, né? Vamos ver como é que vai ser essa reta final de janela, para ver se o Botafogo ainda vai conseguir trazer um zagueiro. Eu acho de suma importância que o Botafogo consiga trazer, principalmente porque o Luiz Segovia está indo, né, para a Bélgica, está indo para o Molenbeek. Então tem que trazer, tem que correr aí nesse final de janela para conseguir trazer. E além do zagueiro, o Botafogo também está querendo trazer um atacante que saiba fazer a posição do Eduardo ali, né, um segundo atacante, que saiba também fazer a posição do Tiquinho, como centroavante também, um cara que sabe jogar naquela posição. O Botafogo sempre dá prioridade para um jogador que é polivalente, um jogador que joga em mais de uma posição. O Botafogo vê isso com muito bons olhos. E o Botafogo também está aí negociando com um jogador para essa posição de ataque. Então é isso, gente. O Botafogo vai ter um final de janela bem agitado. Tomara que com notícias boas. Tomara que as notícias não sejam igual a essa do Mina, em que o Botafogo esteve próximo, mas não fechou. Tomara que seja diferente nesses últimos dias, que o Botafogo consiga concretizar essas negociações, porque o Botafogo precisa. Apesar de ser primeiro colocado, apesar dessa campanha fantástica, o Botafogo tem lacunas nesse elenco, e elas precisam ser preenchidas, e o Botafogo está atrás, nesses últimos dias da janela, de conseguir suprir essas carências. Tá bom? E a gente aqui no canal do Medeiros volta a qualquer momento. Sempre que pintar uma notícia, a gente vai voltar aqui trazendo mais detalhes para vocês sobre contratações do Botafogo. Beleza? É isso, galera. Se inscrevam no canal, não se esqueçam, é de graça, só clicar nesse botãozinho aqui embaixo e pronto, você se torna um inscrito aqui no canal do Medeiros. Obrigado pela audiência de sempre, até a próxima, valeu!